Saudações, sobreviventes! Antes de começar o episódio de hoje, eu só queria fazer um pedido para vocês que estão escutando no Spotify ou em outros lugares que se escuta podcast, para vocês darem uma passadinha lá no nosso canal no YouTube, Um Dia Depois do Fim do Mundo. Sim, nós temos um canal no YouTube. Para vocês se inscreverem lá, porque a gente está tentando aumentar o número de inscritos por lá, para mais para frente, quem sabe, colocar uns outros conteúdos bem legais para vocês. Então, se inscrevam lá, se você estiver escutando mesmo no YouTube também, se inscreva, vai ajudar bastante a gente. E era isso, muito obrigada. Agora pega a sua máscara de gás, seu repelente anti-zumbi e seu chapéu de alumínio e vamos pro episódio. 10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, ainda estou no meu bunker 002, mais uma vez com o nosso amigo Rafael. Olá, gente! Rafa, deixa eu fazer uma pergunta. Qual você acha que é o sentido mais importante? O sentido mais importante? A Isso. esquerda? Também, né? Que ótimo. Falar pra você que os meus sentidos funcionaram muito essa semana passada, sabe? Porque eu tava assim, eu fiquei por dias olhando pra um mapa dos Estados Unidos. Sim. E eu ficava olhando pra aqueles estados assim, eu tava sentindo que ia ficar azul. E não é que ficou? Olha... Então eu acho que os meus sentidos estão muito bons. Não sei. Gente, olha, A gente vai mudando em testar. eleições. E a gente vai falar muito sobre os sentidos hoje. E hoje, Rafa, a gente tá com um convidado muito especial. Muito A especial. gente tá muito feliz em receber. E eu vou pedir pra ele se apresentar pra gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Aleixo, assim que eu tô nas redes sociais. Eu sou, primeiro de tudo, eu sou professor de história, né? É assim que eu ganho dinheiro. Mas nas horas vagas eu sou pianista. Inclusive foi assim que vocês chegaram até mim, né? Assim que esse encontro se tornou possível. E eu diria que em tempo integral eu sou cinéfilo, adoro cinema. Se eu pudesse assistir filme todo dia, inclusive agora nessa quarentena eu tava vendo praticamente um filme por dia. Então, e gosto muito de filmes pós-apocalípticos, né? Então eu tô em casa nesse podcast. É o meu primeiro podcast, seja mas... bem-vindo, então. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso bunker. Muito bem-vindo. E se pós-apocalipse é com você, você tá no lugar certo. Sim, eu tô me sentindo seguro aqui já. O Matheus já deu pra perceber, então, que ele é das humanas, que nem a gente, Total, é das artes, toca lindamente, e a gente acabou vendo e gostando muito, chegando e percebendo, falou assim, poxa, ele gosta das mesmas coisas que a gente, vamos, vai que ele aceita, né? Vamos convidar? E ele aceitou e a gente ficou muito contente. Muito obrigada, viu, Matheus, de participar com a gente. Muito obrigado. E hoje a gente vai falar de um filme que o Matheus sugeriu pra gente, que se chama Perfect Sense, ou Sentidos do Amor em português, que parece nome de música sertaneja, né? Sim, eu prefiro o título original também. Então, né, eu achei meio... Bom, esse é um filme de 2011, dirigido pelo David Mackenzie, e é sobre um romance entre um chefe de cozinha mulherengo, interpretado pelo Ian McGregor, e uma epidemiologista, interpretada pela Eva Green, ou seja, só gente feia nesse filme, né? Mas esse relacionamento deles começa no meio de uma epidemia. Para vocês que acharam que não ia achar o amor na quarentena, tá aí esse filme, se vocês quiserem ver. Essa epidemia ela causa uma doença que acaba fazendo com que as pessoas vão perdendo os sentidos um por um. E no processo eles encontram o que é mais importante, talvez. Talvez essa seja a lição, a gente vai descobrir hoje na nossa discussão. E Matheus, o que você mais gosta nesse filme? Então, quando vocês pediram pra eu escolher um filme pós-apocalíptico, né? Na hora eu já pensei naqueles clássicos. Pensei Blade Runner,
Filhos da Esperança, aquela coisa que a gente geralmente imagina que seja o pós-apocalipse. Mas aí eu fiquei pensando e tal, quis ser mais diferentão, enfim, menos óbvio, né? E lembrei desse filme que eu tô lembrando nesse ano há muito tempo desse filme, porque é um filme que eu vi faz uns 5 anos e eu sempre lembro dele. Você percebe que um filme é bom quando ele fica com você, né? Quando ele permanece. E agora, em 2020, em plena pandemia, esse filme sempre foi voltando pra mim, porque tem muito a ver, né? E eu assisti esse filme de novo essa semana e acabou fazendo muito mais sentido. É outro rolê ver esse filme agora, em 2020, quando a gente tá vivendo uma pandemia, né? Então, muitos elementos do filme, tipo uso de máscara, quarentena, essa incerteza e tal, a gente tá vivendo agora na prática, né? Então, foi um filme que já tava na minha cabeça. Então, quando surgiu a oportunidade, eu falei, por que não, né? Trazer esse filme aqui, divulgar, porque é um filme que muita gente não conhece. É um filme muito desconhecido, então minha missão aqui é divulgar e enaltecer essa obra para que mais gente assista. Até quando você falou, eu tive que procurar também, porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Sim. Daí, e fui procurar, e é verdade, tem muitos elementos que lembram coisas que a gente tá vivendo agora. E uma das coisas que mais me chamou atenção, assim, com esse paralelo, né, de agora, quando ela fala, a protagonista ali, que é uma cientista, né, ela é epidemiologista, mas eles não focam tanto nisso, no motivo, né, é mais ali na parte emocional dos personagens, mas eles falam que vai acontecendo sintomas nas pessoas, as pessoas que pegam, todo mundo acaba pegando, pelo jeito, né, a doença, e daí os sintomas vão aparecendo. Já avisando, mais uma vez, a gente sempre fala, a gente dá spoiler aqui, tá, gente? Então a gente vai dar spoiler de quais são os sintomas, o que acontece com essas pessoas. Então Vejam já tá o filme avisado. antes, então. Corre e depois volta aqui. E daí volta aqui pra ver a gente comentar. Eles vão perdendo os sentidos, né? Então eles têm uma crise de alguma emoção e logo depois perdem um sentido. E o que ela fala? A situação vai ficando cada vez mais desesperadora, só que sempre depois de uma crise em que eles perdem um dos sentidos, a vida volta ao normal. E ela fala isso. Mas aos poucos, a gente perdeu o olfato. E teve isso e isso de consequência, mas depois a vida voltou ao normal e aparecem as imagens das pessoas fazendo o trabalho ali, as pessoas varrendo a rua, as pessoas trabalhando, as pessoas... E acontecia de novo, e todo aquele desespero, toda aquela crise, e depois a vida voltava ao normal. E isso, eu acho que é muito humano, eu acho que é muito nosso, né? E é o que tem acontecido. Teve essa loucura toda, que, aliás, a gente já comentou aqui, né, Rafa, que já foi previsto, pandemias já eram previstas, e, enfim, pessoas não escutam cientistas, né? Mas, enfim... Pra gente, assim, pro nosso dia a dia, a mudança pareceu muito brusca. Aconteceu tudo isso, de repente quarentena e não pode sair de casa, e isso e aquilo. Só que a gente encontra um outro normal, né? A gente tem essa tendência a querer voltar para uma rotina, a querer fazer com que as coisas entrem nos eixos novamente de alguma maneira, sabe? Eu achei muito essa sensação, sabe? Eu não sei se é uma sensação meio... É meio triste ao mesmo tempo, sabe? Que fala assim, fazer o quê? Tá uma droga, mas a gente aprende a viver com isso. Mas isso. é a realidade, né? Geralmente o filme pós-apocalíptico, as coisas não voltam ao normal. Tem, assim, uma crise, e daí o pós-apocalíptico, de fato, é o caos, né? As pessoas tentando sobreviver no meio do nada. Só que, na realidade, eu acho que não seria assim, né? Quando acontece uma crise muito forte, a gente, querendo ou não, a gente tenta voltar pro que era antes. E vai se adaptando. Ainda mais agora, nesse final de ano aqui na 2020, a gente tá vendo tudo voltando ao normal com as adaptações, né? O uso de máscara, o distanciamento, mas a gente tá tentando voltar ao que era antes. Então, no filme, eu vejo isso muito... ele traz isso de forma muito realista, né? As pessoas, mesmo perdendo os sentidos, elas tentam seguir a sua vida como era antes, fazendo as adaptações necessárias. Sim, É esse verdade. negócio da adaptação eu acho muito interessante do filme, mas ao mesmo tempo eu tive muita raiva desses personagens, porque eles têm um tom tão conformista do que tá acontecendo ali, de tipo, nossa, eu vou deixar passar, não, só estamos perdendo agora todos os sentidos, mas vamos seguir a vida. Gente, dá vontade de dar um chacoalhão em cada um deles, eu fiquei com muita raiva deles.
Eu fiquei com muita raiva. Mas se vocês perdessem o sentido, vocês iam fazer o quê? Eu ia enlouquecer. Vocês iam tentar voltar ao normal ou ia abandonar a vida e querer morrer? Olha, mas só pra você ter uma noção, a gente começou o podcast, depois começou uma quarentena, ou seja, a gente fez uma mudança aí na nossa vida, fez alguma coisa, sabe? Eu fiquei pensando justamente porque tem uma hora que ela fala sobre os possíveis motivos, só que a maneira como é colocado ali, já que o foco é a parte emocional dos personagens e não o porquê, o que eu acho que a gente deveria sim procurar o porquê das coisas, essa que é a minha questão, mas enfim, não é realmente, quando um filme a gente foca em uma coisa, geralmente uma coisa só, tem um objetivo, qual é a mensagem que quer passar, né, dá pra entender. Mas na vida real, eu acho que a gente tem que correr atrás do porquê. Porque, na hora que ela explica, ela fala assim, fala de uma maneira meio rápida. Teve várias teorias do porquê que isso aconteceu, né? Então ela fala assim, ambientalistas acham que é por causa da poluição, outros acham que são ataques terroristas, outros acham que é uma punição de Deus, são alienígenas, que são coisas que estão acontecendo hoje em dia, né? No próprio coronavírus, várias pessoas, cada um fala que é uma coisa, e exatamente todos esses motivos que ela falou são os motivos que estão aparecendo agora. Mas aí, os personagens do filme, eu concordo com o Rafa, porque eu acho que a gente tem isso parecido, de eu achar eles muito assim, mas fazer o quê, né? A gente tá aqui vivendo a nossa vida, nosso amor aqui, vamos ficar assim, não, vamos descobrir o que é. A gente tem que lutar. Eu seria mais o que, não, vamos lutar contra qual o motivo, sabe? Do que tá acontecendo. Sim. Então, nessa parte eu acho que eu concordo com a Rafa. Mais por causa disso, por causa do tipo de pessoa, assim, eu fico muito... Por exemplo, a gente acredita muito, eu sei que eu, né, o Rafa também, né, Rafa? Que tem uma boa parte aí da parte do meio ambiente que tem acontecido, do consumo de animais, e certas coisas que a gente sempre discute aqui, sabe? E eu acho que é uma coisa que a gente tem falado bastante, pelo menos, tentado lutar, sabe? Contra, ou pelo menos tentando divulgar essas ideias, de alguma maneira. Não sei. Eu não sei, porque eu acho que a ideia também do filme é que eles vão perdendo os sentidos para se concentrar no que, segundo a mensagem do filme, é o mais importante, né? Aí tem essa ideia, assim, a gente pega e luta até o fim, mesmo que não tenha chance, ou já que vai acabar mesmo, a gente aproveita o relacionamento com as pessoas, isso é o mais importante, então a gente começa a saborear as pequenas coisas da vida e coisas, tipo... Pra mim, essa é a mensagem do filme, sabe? Isso que eu tenho uma resistência um pouco, mas eu entendo que é essa mensagem que eles estão tentando passar. É que o filme, ele traz esse cenário apocalíptico, né? Mas o foco deles são os dois personagens. A gente sabe como que tá o mundo naquelas cenas curtinhas, onde ela tá narrando e aparece um monte de filmagens e tal, pra gente ver esse contexto geral. Mas o foco é os dois, né? Um filme basicamente sobre os dois, que eram pessoas, assim, muito... Eles começam um filme muito fechados. A gente vê que eles têm um trauma que eles trazem, né? Uma história trágica, assim, um sentimento de culpa. E eles não se permitem se envolver. Mas eles criam uma barreira para continuar vivendo. Ela foca no trabalho. Ele foca no trabalho dele também, que ele é chefe de cozinha. Mas daí, durante essa crise, essa pandemia, eles começam a perceber que, tipo, o que resta no mundo, então, seria um ou outro, né? É um pouco brega, mas é a mensagem do filme, né? O filme foca nessa questão mais sentimental. O que é muito bonito, né? Porque é interessante esse negócio do amor também acabar vencendo, né? Porque mesmo depois do último... Não seria o último sentido, porque o último sentido acaba nem mostrando no filme, né? Que é o tato, mas eles perdem aí o penúltimo, que é a visão, mas mesmo assim eles estão unidos e tudo mais. A gente só imagina, né? Sim. A gente só imagina quando o tato for perdido. Então, porque parece que o tato também é uma coisa muito... Uma demonstração de amor talvez maior do que os outros sentidos, talvez, porque a gente sente o amor, né, através do tato, o abraço, o beijo, enfim, então talvez a mensagem do filme talvez seja até essa, né, o tato talvez é o sentido mais importante. Mas e pra vocês,
qual que é o sentido que vocês gostariam de perder por último, assim? Qual que vocês valorizam Qual o sentido mais? da vida? Nossa. Você suas perguntas difíceis, Trágico. Rafa. Não, quer que eu comece? Então, eu posso começar. Olha, Claro. eu fico muito em dúvida, porque eu gosto muito da audição, porque basicamente tudo que eu consumo é música, é áudio, e eu acho que passa um sentimento muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu já tive muitas experiências de ficar sem audição, porque, enfim, tenho problemas no ouvido, cera, produz, assim, não sei da onde, mas, enfim, eu acho que a visão talvez é a que eu mais estranharia perder, assim, talvez. Então, eu deixaria por último. Eu acho que eu ia na sequência do filme. Eu achei a sequência assim perfeita. Você perde primeiro o olfato, que tudo bem. Depois o paladar, até que vai. Mas assim, se eu fosse perder esse sentido sozinho, seria pior. Se o mundo inteiro estivesse perdendo, aí eu ficaria mais confortável. Sim, porque, sim. né, não sou só eu. Se tá todo mundo no buraco, então tudo bem, né? Eu já acho o contrário. Eu acho melhor que seja só eu, porque daí tem outras pessoas pra me ajudar, sabe? Porque ali, você pensa, do jeito que eles acabaram aquele filme, como é que eles vão se comer? Como é que eles vão se alimentar? Como é que eles vão fazer as coisas ali? Não tem mais o que fazer, sabe? Não tem mais ninguém pra cuidar de ninguém. Então eu fiquei meio assim, mas não sei, eu fico pensando assim, eu já sou meio cega, assim. Vocês não estão me vendo, mas os nossos, o Rafa e o Matheus estão me vendo, eu tenho um óculos, e que eu uso desde bebezinha, praticamente, assim, e eu, tipo, sempre tive grau muito, muito, sabe, muito alto, e sempre fui meio ceguinha. Então, pra mim seria também a audição, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, às vezes eu paro pra pensar, várias pessoas não têm esses sentidos, né? Quando eu tava assistindo o filme eu fiquei pensando nisso. E daí elas acabam desenvolvendo muito mais os outros sentidos que acabam fazendo compensando, né? E vivem super bem, se adaptam bem, principalmente se já é há muito tempo, as pessoas encontram outras maneiras, né? Então, não sei se a gente pode dizer, né? Sei lá, se de repente perdesse, eu acho que se adapta, né? Tudo se adapta. O problema é o negócio do filme mesmo, que é todo mundo, então ninguém pode ajudar ninguém, e todos os sentidos, né? Então, eu acho que o filme é muito sobre foco. Então tava todo aquele barulho, todas aquelas coisas no mundo, e aquilo é um símbolo sobre você cada vez mais afunilar esse foco, sabe? De você, não, agora eu vou me concentrar só nesse sentido, sabe? Tanto que eles têm aquelas crises antes de, né, deles perderem um dos sentidos. Então, só pra falar aqui, vocês me corrigem se eu entendi errado. Primeiro, eles têm, tipo, uma tristeza muito grande sobre, principalmente, coisas que algumas pessoas falam sobre coisas que eles perderam e coisas assim. Eu até concordo muito com aquele cientista lá, amigo da protagonista, que ele começa a chorar e fala assim, mas nós somos tão frágeis, por que tanto ódio, não sei o que lá. E eu falo assim, eu acho que era por isso que eu choraria também, se eu ficasse muito triste e de repente bate e fala, meu Deus, esse mundo, por quê? Mas enfim, aí eles perdem o primeiro sentido, que é o olfato, né? Depois eles entram em pânico. Então, mas esse sentimento de tristeza, pelo que o filme mostra, assim, é meio associado à perda do olfato, que seria um sentido que remete às memórias. Sim. Né? Quando você perde o olfato, muitas memórias são perdidas porque você não tem mais esse acesso que a memória olfativa traz. Então eles têm tudo de uma vez, né? E depois eles perdem isso. Eles se lembram de tudo, é verdade. Até porque a protagonista fala, eu vou morrer sozinha. Nessa hora, né? Que ela fala que vai morrer sozinha, alguma coisa assim. Acho que é. Eu acho que é nessa hora. Ela tem tantas crises, eu acho que é nessa aí. Depois disso, eles têm um acesso de pânico e fome. Sim. E daí tem a perda do paladar. Que daí tem aquela cena, tipo, meio até grotesca, até do pessoal comendo e comendo o bicho vivo praticamente. E a mulher, eu achei muito engraçado a mulher comendo batom, porque eu pensei, quem nunca, né? Quando criança, não quis comer um batom. Todos nós. Aquelas com Uma cheirinho comendo de batom, morango. outra comendo flores, né? Flores. Flores. Bom, flores tem, né, vários comestíveis, assim.
E Mas daí tem essa a perda do cena, paladar. nossa, ela é ótima. Gente, eu adorei essa cena. Eu jurava que a partir daí entra num negócio bem, tipo, surrealista, sabe, o filme já. Eu achei também. Mas aí volta, como diz a moça, E volta ao eles normal. mais uma vez voltam à normalidade, Voltam, né? Exato. Outra coisa que eu achei é que aí que ele fala sobre as pessoas só quererem o básico. Tem uma simbologia ali do farinha e gordura, que ele fica repetindo, porque ele é um chefe de cozinha. É tudo isso que as pessoas precisam, né? Que ele fica falando. Eu falei, tudo bem, a gente vive de carboidrato e gordura, mas precisa de vitaminas aí, moço. Eu fiquei pensando, tá? Tem que trabalhar. Se a gente não sente gosto, a gente tem que trabalhar na nutrição do negócio, porque sem frutas e verduras também fica doente, entendeu? Ficamos atentos aí. Mas acho interessante porque ele é chefe de cozinha, né? Sim. Uhum. E que é uma profissão que depende dos sentidos, Sim, porque sim. não é só se alimentar, mas Sim. quem vai comer num restaurante daquele nível vai para ter experiência, para sentir o aroma da comida e tudo mais. E quando as pessoas não têm mais sentido, mais o olfato, nem o paladar, eles conseguem se adaptar para manter o público frequentando, né? Eles fazem comidas com texturas diferentes, com aparência diferente, para tentar continuar atraindo o público. Sim. O que eu acho bastante realista. Se todo mundo perdesse o olfato e o paladar, eu acho que os restaurantes iam apostar nesse caminho também. Sim. Faz Que é uma sentido, adaptação né? muito legal, né? Eu acho que nessa perda do paladar eles acabam trabalhando bastante com o tato, né? Na boca, então a crocância. Nossa, eu achei isso muito legal. E pensando em hoje em dia, os lugares que vendem comida, os restaurantes e tal, eles tiveram que se adaptar, né? À nossa situação. E eles se adaptaram, assim, né? Começaram, vamos fazer entrega, então, sabe? Já que eu acho que as pessoas acabam se adaptando mesmo no que eles estão fazendo. E as pessoas querem adaptação, né? Elas querem continuar frequentando, querem continuar comendo, querem que as coisas permaneçam. Então o público continua. Sim. E eu acho que é aí que é interessante também ser coletivo, né, essa experiência. Porque justamente vai trabalhar com esse negócio do egoísmo, né? Porque, queira ou não, se a gente parar pra pensar, o casal tava sendo tão egoísta que cada um tava pensando só em si e esquecendo do grande problema. E as pessoas ao redor também, sabe? Tipo, eu só quero viver, mas estou esquecendo agora de trabalhar esse problema que todo mundo tá vivendo. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu tenho uma cena muito interessante, na verdade é um plano, né? Bem rapidinho, que é pessoas que eu acho que acabaram de perder a audição, se eu não me engano, já estão se preparando para perder a visão. E aí elas estão meio que ensaiando como viver nesse mundo. É muito legal essa cena. Eu pensei nisso quando tava um pouco antes. Eu falei, gente, vai continuar isso, daí já vão se adaptando, porque vai perder os outros sentidos. Antes disso, eu já tava Você já pensou lá pensando. na frente, você já tava esperando. Eu já tava pensando, vamos aprender uma Libras, vamos, né? Eu tava pensando nisso já. Mas o pessoal demorou, eu acho, pra começar a treinar. Mas enfim, aí é que eles têm um acesso de raiva. E o que vocês acham que raiva tem a ver com a audição? Porque eles têm um acesso de raiva e perdem a audição. Que Eu tem a fico grande com raiva briga quando eu deles não e consigo tal. ouvir, né? Meu ouvido fica tampado, talvez seja isso. Não sei. Porque, nossa, ficar um dia sem ouvir uma Lady Gaga, eu não consigo, não. Não consigo. Tá aí, grande fã da Lady Não é Gaga. fácil. Não é. É um sentido que a gente depende muito e que vem muito do prazer, né? A audição, a gente se sentir presente num lugar. Sim, sim. Então a gente perder isso, se a gente não é acostumado com isso, né? Uma coisa é você já ser surdo, outra coisa, de repente, você perde esse sentido e você fica completamente perdido, né? E esse foi o primeiro sentido mais importante, digamos assim. Porque, sei lá, você perdeu o olfato ou o paladar, dá pra seguir a vida. Agora, você perde a audição, você tem que adaptar tudo pra você continuar vivendo, né? Enfim, e depois, foi o que eu entendi mesmo, eles tiveram, a próxima acesso que eles tiveram era de amor, e daí eles perderam a visão? Foi. Foi isso? Todo mundo se amando, E daí, até perder completamente a visão. sim, e daí que eles se encontram. Eu queria saber qual seria o sentimento pra perder o tato, né? Depois que tá todo mundo sem enxergar, sem ouvir, sem nada, acho que eles continuaram lá na rua pra sempre, né? Sim. Aí, sei lá o que deu pra eles perderem o tato. Pra daí ser o fim de tudo. Nossa. Não, viver sem o tato Será deve que ser eles muito perderam? estranho. Isso que eu fiquei pensando, será que eles perderam o tato? Talvez não, talvez tenha acabado aí. Fico pensando nisso.
Porque porque pra mim o filme é muito nisso, de focar no que é importante, numa coisa só. E talvez seja isso, talvez seja o tato. E daí eles morreram, não sei. Aí todo mundo morreu. Ficaram lá se amando, se tocando na rua e até morrer de fome, né? Até morrer de fome, exato. É ruim que a gente não recomenda, né? Durante essa pandemia, o tato, tá, gente? Por favor. E lembrando que eu acho que esse filme foi muito premonitório, né? Porque a primeira coisa que eles perdem é o olfato, que é um sinal muito... um sintoma do coronavírus, né? Então, assim, ó, eu tô achando que esse filme foi bem premonitório mesmo. Ai, Senhor amado, não fale essas coisas, Rafa. Quem sabe? Vem aí. Quem sabe, ó, daqui a pouco aí. paladar, hein? Novas ondas. Paladar também, né, do coronavírus. Gente, olha... Nossa, muitas coisas. Ai, Rafa do céu, você tá me deixando com medo, Rafa, pare. Mas já entrando nisso, uma coisa que eu adorei nesse filme foi justamente essa cena que a Kellen falou no começo, dessas explicações, né, para o que tá acontecendo lá, o que tá acontecendo, e vamos ter levantamentos de teorias. Então agora a gente vai falar de teorias da conspiração, porque eu sei que o Matheus é professor de história, e assim, eu imagino que na história provavelmente você sofre muito com, provavelmente, pessoas falando aí teorias da conspiração como se fosse verdade, né? Na sala de aula você já teve alguma coisa do tipo? Tipo, algum estudante falou alguma coisa e não tava querendo concordar? Adolescente adora a conspiração. E adora se sentir que sabe mais, porque ele achou um site obscuro que tem uma conspiração doida lá, então ele descobriu o segredo que ninguém sabe, né? Então ele agora é superior e quer mostrar pra sala e pro professor que ele é superior aos outros. Aí até você desmentir e mostrar os argumentos, né, é complicado, mas faz parte do ofício. Mas você teve alguma super louca, assim, que você lembra? Olha, muito louca não, mas eles adoram essas conspirações nazistas, essas conspirações de tipo, Hitler não morreu, não morreu naquela época, né, em 45. Mas os adolescentes adoram mergulhar nesse mundo obscuro aí de conspirações. Aí faz parte do trabalho, né? Ficar desmentindo. Tem muita gente mais velha que também gosta, viu? Conheço algumas aí. Sim. Mas... Bem velhos, né? Pois Bem é. velhas, no governo, né? Nossa. Mas a Ellen também, eu sei que ela acredita numa teoria muito famosa aí, de que é a das câmeras ligadas 24 horas te filmando, né? Opa! Inclusive, eu tampo todos os meus... todas as câmeras, em todos os lugares. Eu fecho... Quando eu olho, assim, tá aberto o meu notebook, eu já fecho, eu já fico... Mas, assim, eu tenho um colantinho em cada câmera, em todos os lugares. Mas isso não é teoria da conspiração, Rafa, porque todos os desenvolvedores de software, todas as pessoas que trabalham com isso também fazem a mesma coisa, porque eles sabem que é verdade. Sim. Ou seja... Eu já tive essa fase. Eu já tive uma fase de tampar a webcam. Só que esse ano eu tô usando tanto ela todo dia que dá preguiça tampar e destampar. Aí eu tirei de uma vez. O meu colantinho, ele tá super velho. Aqui, se eu mostrar pra você, eu deixo aqui do lado. Ele tá todo coisado. Mas eu tenho uma cartela de colantinho. Que eu vou trocando. É um colantinho assim de um círculozinho. Eu coloco, então, todas as vezes. Tiro e coloco. Mas é verdade. Mas eles estão te ouvindo também. As máquinas te veem e as máquinas te ouvem, né? Sim. Isso que é o mais difícil. É verdade. Sim. Por isso que eu fico quietinha aqui também. Me ouve cantando aqui. Cantando meus musicais, só isso. Mas o legal dessa teoria é que é basicamente uma teoria da conspiração criada pelas pessoas anticomunistas, né? Vamos colocar assim, né? Porque justamente essa daí, até onde eu sei, né? Meio relacionada com o Snowden, na hora que ele soltou alguns dados lá, né? E aí veio toda essa lancha de dados aí. E assim, eu acho que eu também concordo com a Ellen, que isso não é teoria, mas, né, a teoria da conspiração, ela tem um motivo, ela tem uma história, e nessas pesquisas que eu fui fazer, eu vi que ela está muito relacionada justamente com movimentos antirrevolucionários, e isso me chamou muita atenção, né? Porque o Matheus acabou de falar agora de teorias nazistas e tudo mais, e assim, o nazismo usou uma teoria da conspiração de que falava que os judeus dominariam a Terra e por isso eles precisavam acabar com eles, né? Então essa foi uma das justificativas. Mas assim, basicamente a gente tem a primeira teoria da conspiração aí, pelo menos... tipo, gravada, né, em livro, que é a teoria da Revolução Francesa,
que foram justamente algumas pessoas lá lançando livros falando que a revolução está sendo totalmente controlada pela maçonaria e inclusive aí entra já os Illuminati, né, que é um grandes reis aí das teorias conspiratórias, que justamente só estavam querendo o quê? Destruir a monarquia e a religião. Então era justamente um movimento, essas teorias são totalmente tipo anticomunistas, antirrevolucionárias e ainda em 1990 a gente teve o marxismo cultural, né, que até hoje aqui no Brasil está sendo colocado, né, principalmente pelo grande estudioso, entre muitas aspas aí, Olavo de Carvalho, né, que usa essa teoria da conspiração como verdade para justamente atacar a esquerda, né, do Brasil com coisas super falsas e enfim, e nossa gente, é muito estranho, né, como essas teorias conseguem chegar tão fácil nas pessoas e eu acho que é justamente por isso, né, elas são muito mais fáceis de se entender, né, mais fáceis do que você buscar a ciência e tudo mais, e elas tentam resumir tudo a tipo uma grande organização que está oculta e quer acabar com o mundo, né. A gente vê nas últimas décadas, né, que assim, o meio acadêmico, o meio científico, a mídia, eles são muito ocupados por pautas mais progressistas. Sim. Então, quem não se enquadra nesse tipo de pensamento, né, a ala mais conservadora e tudo mais, acaba buscando meios mais alternativos para se afirmar e para se encontrar, que não está nesses meios mais oficiais, mais sérios, digamos assim. Então, muita gente que não se enquadra no meio acadêmico, por exemplo, busca essas conspirações, esses lugares alternativos, que também é uma forma de se autoafirmar, de parecer que, bom, tá tudo errado e eu encontrei o caminho certo, né? Todos estão errados, todos estão conspirando e eu achei a solução. Eu sou um escolhido que achei o caminho certo aqui na forma mais difícil. Então é uma resposta, né, a esse domínio do progressismo nos meios oficiais. Se for pensar nisso, esse filme faz muito sentido, se é isso que eles quiseram dizer, colocando essa cena, falando, olha, essas são as teorias e tal, do porquê que isso estava acontecendo, mas isso não importa. E daí a gente foca no que a gente tem em comum, que é a nossa humanidade, entendeu? Os nossos sentidos, o que a gente sente, nossos relacionamentos e a nossa humanidade. Então, esse foco do filme, esse afunilamento no que a gente está sentindo, é o que a gente tem em comum mesmo, entendeu? Ah, não sei quem culpou não sei quem culpou não sei quem. Então eu tinha acabado de falar aqui, né, que eu acho que eles deveriam encontrar um motivo e tal, mas se for pensar nesse lado, se é isso que tem nos dividido e feito tantas brigas e tantas pessoas inocentes se machucarem, que é o que acontece no fim das contas, né? O Rafa falou ali do nazismo, acaba levando a isso, você odiar um grupo de pessoas e justificar coisas absurdas contra essas pessoas. Talvez o primeiro foco... botar a culpa sempre no outro, né? Exato. Toda a crise que tem um culpado, um bode expiatório. E no filme mostra, não de forma como principal, mas de pano de fundo, a gente percebe que tem as pessoas, tem um governo que culpa o outro, né? Tem os que culpam o capitalismo, tem os que culpam o terrorismo, tem os que falam que é obra de Deus, que é o Apocalipse. E as pessoas ficam sem saber, e a ciência não traz resposta, né? Eles chegam na quarta onda, né, que é a perda da visão, e não encontraram a resposta. E ela, que é a cientista, também largou, né? Ela só quer saber do novo namorado dela, ela não foca mais tanto no trabalho como ela estava focando. Então, o que o filme mostra é que, né, num momento que não importa mais o que é, de onde vem e tal, o que importa são as relações. É você estar bem com você mesmo, com quem você ama. Exato. E talvez pode até estar falando um pouco também de o quanto a ciência também precisa demorar, né, para achar uma resposta, né? Não é simplesmente chegar de um dia para o outro e achar. Ele precisa de muitas experiências, teorias científicas, né, ali para ser aplicado e tudo mais, estudos. Enquanto uma teoria conspiratória, né, você cria de um dia para o outro aí, coloca a culpa em alguém e é muito mais fácil. Então, provavelmente nesse filme acaba mostrando isso, né, que essas teorias conseguem sair primeiro, se lançar como solução primeiro, do
que justamente a ciência, né? Colocar a resposta dela ali. E eu acho que é o que a gente está vivendo hoje, né? Por exemplo, com essa teoria da conspiração da vacina chinesa, que, né, tá falando cada coisa horrível, mas assim, até agora a vacina realmente não foi lançada, mas já tá saindo tanta teoria em cima dessa vacina que as pessoas não vão nem tomar, sabe? Então, não sei, é louco, mas esse filme realmente consegue colocar isso em questão, né? E eu acho isso muito interessante. Gente, pelo amor de Deus, eu Até quero a vacina chegar, até a gente ter um parecer final da ciência, né? A gente tem muita conspiração até lá. Porque fica tudo muito incerto, a gente tem várias frentes de pesquisa e nenhuma tem uma conclusão definitiva. Então, até lá, as conspirações reinam, né? E muita gente se agarra a isso porque são respostas mais fáceis e parece que são respostas mais conclusivas, quando na verdade não são. Até porque muita gente atrela também a religião, né? E a gente sabe que a fé das pessoas é uma coisa muito incrível, assim, eu acho muito poderosa, mas muita gente acaba usando isso como controle, né, dessas pessoas, que, assim, é uma coisa que a gente já falou nesse podcast, que a gente não acha isso certo, e, enfim, tem muitas coisas aí, mas eu quero conversar com vocês agora, que teoria da conspiração vocês já acreditaram, ou, tipo, vocês acharam mais bizarra, além dessa da Ellen da câmera, tem mais alguma que impactaram vocês, enfim... Rafa, você sabe que eu sou Olha, eu paranoica. já fui muito seduzido pelos Illuminati. Quando eu era mais jovem, eu adorava ficar nessas paranoias e ver os Illuminati na mídia, nos clipes, e nas músicas e nos filmes. Eu ficava muito, muito paranoico com esse símbolo, sabe? Eu procurava triângulo em tudo que era lugar, olho. Depois eu superei, mas eu já fui um fã dos Illuminati. Eu também tive essa fase. Todo mundo teve essa fase, eu acho. E os reptilianos, gente? Os reptilianos... Isso é verdade, hein? Verdade. Rainha Elizabeth. Elizabeth. Família real. Eu acho muito divertido, Rainha Elizabeth, ser uma reptiliana. Uma que... E olha que tem bastante argumentos, viu? Se pôr na internet, se acha assim, fotos, acha dossiês inteiros que provam que eles são reptilianos. É verdade. Sim. É verdade. Uma que me impactou bastante, eu não sei se é uma teoria, se é uma fake news, se é só uma notícia, mas enfim, essa notícia saiu, né, em 2009, acho que vocês já devem saber o que eu vou falar aqui, né, que é da Gaga hermafrodita. Assim, hermafrodismo não é uma coisa... Eu acho muito engraçado que você fala, acho que você já sabe o que eu vou falar. Gente, as pessoas os nossos sobreviventes já sabem toda vez que eu vou falar. Eu não previ esse assunto. Do nada, a Gaga é hermafrodita. Só pontuando aqui. Mas tem o link aí, porque ela também já foi associada com os Illuminati, É verdade, né? E fora que ela matou todo mundo da mídia aí tem... Fora aquela notícia que ela matou uma colega de trabalho porque ela queria fama e escondeu o corpo até hoje. Meu Deus do céu! Eu não tô inteirada de nada dessas coisas, gente. Mas... Eu ouço umas músicas dela e é só, que vocês que são fãs, eu não sei tanto não. Não, mas essa daí impactou bastante, porque os tabloides, todo mundo falando e os próprios fãs também falando bastante, né? Eu acho que a gente só precisa pontuar uma coisa aqui antes de começar a falar desse assunto, que hermafrodismo é um termo totalmente errado de usar agora, tá, gente? Por favor. Pessoas intersexos, tá? Então já vamos trocar aqui. Então, na hora que falaram que a Gaga é uma pessoa intersexo, foi justamente quando um show, uma foto lá que apareceu, e assim, um volume na calça, como se isso explicasse que é uma pessoa intersexo, né? Eu acho que as pessoas não sabem o que significa isso. Mas justamente o que me impacta muito é que justamente uma cantora que é totalmente pró-LGBT, o pessoal tá falando mal dela por ela ser pessoa intersexo e assim, não faz sentido algum. Cadê o negócio da liberdade da aceitação, sabe? Eu não entendo até hoje porque isso virou uma coisa, mesmo se ela fosse uma pessoa intersexo. Mas ela alimentou esse boato, né? Ela aproveitou e foi. Sim. Mas tá certo, e era o que? Era faria 2009, 2010? 2009, 2010, é verdade. 2009, sim. Então não tinha nem essa discussão, assim, de gênero, sim. Como tem hoje. Então, ela só foi e ganhou mídia, sim. Com isso, né? Certíssimo. E até hoje as pessoas lembram dela desse fato. Exato.
esperta, né? Muito esperta, aproveitar Eu a acho. fama, né? Ainda mais era o álbum The Fame, que tava na época, então vamos falar da fama. Mas ao mesmo tempo, gente, se ela fosse uma pessoa intersexo, qual seria o problema? Eu não entendo. E fora que as pessoas também, hoje em dia a gente tem mais diversidades aí, mais tipos de intersexo, né? Eu acho que se eu não me engano são 48 tipos. Então não é só genitália, 2 genitálias, tem outras coisas, enfim, que envolve lá. Mas essa é a minha grande questão. Eu não sei porque que isso virou uma grande teoria da conspiração aí, lembrada até hoje. Não sei, pra mim é justamente isso. A teoria da conspiração acaba mostrando o quê? Preconceito das pessoas. Eu acho que a gente chegou aí na questão da teoria da conspiração, porque justamente ela é só usada para você alimentar um preconceito que você tem. Então, nazismo, preconceito contra os judeus. Vamos lá, joga essa questão do nazismo. E até mesmo o marxismo cultural, que foi trazido pela escola de Frankfurt, que a maioria era judaica, e criou isso em cima deles para justamente, vamos aqui colocar mais xenofobia. Enfim, tudo parece que foi criado para justamente alimentar esse preconceito. E é estranho a gente, até hoje em dia, cair em cima acreditar nessas teorias da conspiração sem saber que a gente, na verdade, está expondo os nossos próprios preconceitos, sabe? Então, teoria da conspiração é uma coisa que a gente tem que rever, mas uma que eu acredito bastante é a da indústria farmacêutica, tá, gente? Ela tá deixando a gente doente, isso eu tenho certeza. Já vai chegar um antivacina aqui. Não sou antivacina, olha lá. não. Ai, não me interpretem mal. Não, gente, mas é só a questão do remédio na indústria capitalista. Só isso. Mas farmacêuticos, amo vocês, pessoal da medicina. Mas não, eu acredito um pouco sim nessa teoria. Olha, caso algum farmacêutico queira reclamar, é só entrar nas nossas redes sociais, tá, gente? @depoisde aí, em todos os lugares. É aquele negócio, né? Verdade. Fale bem ou Tem fale um mal, mas filme. falem de mim, né? Acabei de soltar isso agora. Tem um filme, O Jardineiro Fiel, Sim. que mostra essa... Vocês já assistiram? Não. Que mostram toda essa máfia que tem por trás da indústria farmacêutica, né? Que é, assim, tem muita conspiração e tal, muita ideia bizarra por trás? Tem. Mas, de fato, tem muita corrupção, Sim. né? Então, como qualquer grande indústria, né? Existe corrupção e o afetado somos nós, Sim, né? sim. Principalmente os países mais pobres, Exato. a África, por exemplo, que sofrem muito com essa indústria, né? Exato. Gente, muitas teorias da conspiração. Enfim, eu não acredito muito em nenhuma, só sei que a Avril Lavigne foi substituída. Exato. Isso é fato. Acreditamos. Gente, posso fazer um parêntese que eu achei engraçado? Que não tem nada a ver, mas tem. Sabe como eu falei que o nome em português, Sentidos do Amor, parece um nome de música sertaneja? Olhando o IMDb desse diretor, David Mackenzie, eu descobri que eles fizeram isso com quase todos os filmes do cara. Porque, só escute alguns dos nomes em português dos filmes do David Mackenzie. Então a gente tem Sentidos do Amor, a gente tem Essa Noite Você é Minha, Jogando com Prazer, Olhar do Desejo, Paixão Sem Limites. Ou seja, todo o currículo do cara... Praticamente a discografia do Zezé de Camargo e Luciano. Exatamente! Verdade, Eu não sabia se eu tava verdade. olhando o nome dos filmes ou o nome das músicas do Zezé de Camargo. Eu achei muito engraçado isso, gente. Só uma trivia aí pra vocês. Mas as traduções no Brasil são meio ingratas, né? Não é só ele que sofre, mas tem muito filme que já sofreu aqui ao vir pro Brasil. Sim. Ou então coloca o título original e coloca a tradução logo depois. E esse é o título. Eu acho que ele faz muitos filmes românticos, deve ser isso. Ele dirige vários filmes românticos e daí aqui no Brasil Não. eles colocam esses nomes. Nossa, ele fez Hell or High Water, que é tipo, nossa, quase um faroeste. Nossa, é muito bom esse filme, é eu adoro verdade. esse filme, adoro esse filme. Mas eu acho que tem outros, tem Então, eu vários descobri essa semana outros que ele que são. fez esse filme. Eu já assisti esse filme e não sabia que era ele que tinha Eu feito. também. Aí eu lembrei. Começou a descobrir agora, nessa pesquisa. Ele não é conhecido, ele não é um diretor que a gente percebe a assinatura dele, né? Então a gente vê filme Não. dele e nem sabe, porque ele não é muito expressivo. Ele faz filmes que várias que outras pessoas escreveram e tal. Tem vários que tem créditos como produtor, mas é muito mais diretor mesmo. Ele não é um diretor roteirista ao mesmo tempo, geralmente. Mas Sentidos do Amor, ele... Agora eu tô vendo aqui, eu tô olhando agora, tá? O MBD dele. Ele produziu Sentidos do Amor. E escreveu poucas coisas. Geralmente ele tem mais créditos como diretor mesmo. Enfim, mas achei divertido isso.
Os nomes que eles Vamos fazem. aguardar o próximo filme dele. Tô curioso pelo próximo título. Exatamente, vai ser a paixão a dor do amor, a paixão, sei lá. Fiquei pensando. Tem que ter amor. Tem que ter amor, Eu, sinceramente, eu nem sei por que eu vi esse filme. Porque geralmente eu vou ver um filme quando eu conheço o diretor ou quando eu já ouvi falar. Tipo, teve alguma repercussão em festival ou estão comentando, eu assisto. E ele apareceu pra mim na Netflix, eu não sabia nada, eu simplesmente vi. E gostei. Eu acho que foi o destino que trouxe pra mim esse filme. Aí, ó, Hoje o ele não existe destino em do lugar amor, nenhum, tá né? aí. É o destino do amor. Outro nome, próximo filme do David Mackenzie. Já escolhemos, já. Vamos mandar pra ele. Então, gente, agora chegou a hora da nossa pergunta final, que é: esse apocalipse aconteceria? É que é efeito sonoro, tá? A gente não tá louco, não. A gente é um pouquinho, mas enfim. Eu acho que eu posso começar. Falar muito de apocalipse deixa a mente perturbada. verdade. Toda semana esse A tema... gente é tudo louco da não teoria é da normal. conspiração agora, depois de assistir esses filmes. Não. Mas esse apocalipse aconteceria assim, eu acho. Assim, se eu tivesse visto ele em 2019... Aliás, eu vim em 2015, mas até 2019 eu acharia ele muito distante. Mas esse ano eu não duvido de mais nada, não. Sim. Eu também concordo super, Só igual eu aceito. já mostrei essa teoria aqui pra vocês anteriormente, de que esse filme está revelando pra gente a premonição do coronavírus, os próximos passos. Então eu estou achando que já está acontecendo, tá? Então eu peço que todo mundo fique alerta. Vamos já fazer uma roda aí pra gente já tentar viver sem a audição, sem a visão, sem o tato. Vamos ver como é que a gente vai Oh, viver meu assim. Deus. Já vou baixar um curso de Libras aqui. Vamos lá. Que é uma coisa importante, né? Eu fiquei muito pensando nisso. Eu falei assim, tem nossa faculdade, ele dá cursos, né, de Libras. Sim. E até agora eu não me matriculei nessa... Eu devia... Né, é importante a gente saber, né? Muito. Ah, você fez, né, Rafa? Rafa Não, fez. não cheguei a ver. Não cheguei a fazer. Você não chegou a fazer? Não cheguei. Ah, você teve Não cheguei. contato com o Eu tive pessoal contato lá. com eles porque eu acabei produzindo um documentário junto com o pessoal do curso de Libras da nossa universidade. E aí eu tive bastante contato com pessoas surdas. E assim, foi um trabalho magnífico que a gente pôde fazer, né, de entrar em contato com essas pessoas, porque infelizmente eu acho que as pessoas deficientes ainda são colocadas muito de lado, assim, na nossa sociedade. Eu acho que a gente precisa de apoiar elas totalmente, e eu acho que esse filme mostra o quanto elas são fortes, né, para continuar, mesmo porque a gente, com todos esses sentidos, né, às vezes perde um, já tá enlouquecendo, mas eles convivem sem um sentido, ou até mais, e enfim, vivem de uma maneira super incrível, assim, né. Gente, se aconteceria, só se for com os outros, né? Comigo eu sei que não acontece. Esse povo bonito que se apaixona, vive um grande amor, apesar das diversidades aí. Eu falo, gente, acho só em filme mesmo. Pra mim, essa parte... Então, pra mim, não aconteceria. A parte ruim acontece, né? As desgraças. O apocalipse é mais fácil. Sim. Apocalipse. Agora o romance, não. só no filme. O Ian McGregor aí, uma Eva Green, é mais difícil, né, gente? Gente, e você? Você tá buscando um grande amor nesse fim de mundo? Conte pra gente nas nossas redes sociais, @depoisdia no Instagram e no Twitter, /depoisdia no Facebook e Um Dia Depois do Fim do Mundo no YouTube. Matheus, muito obrigada. Muito obrigada de novo por ter topado participar. Passa as suas redes sociais pro pessoal ver você tocando, para Deixa uma as mensagem próximas final. coisas que você for fazer. Então, vocês vão me achar no Matheus Aleixo, tá? Eu sou o primeiro Matheus Aleixo do Instagram. Tem o Matheus Aleixo famoso, que é o da dupla Matheus e Cauã, mas eu fui mais rápido que ele e consegui. Boa, é assim Eu fiquei mesmo. esperando ele me chamar pra tentar comprar o @, mas ele não chamou. Então, muita gente me marca até hoje nos posts dele, mas eu sou o Matheus Aleixo oficial do Instagram. Então, Matheus Aleixo com TH e X. Você me acha no Instagram, no YouTube, tô lá. E atendo a pedidos, tá? No piano eu toco pop, toco funk, trilha de filme, pagode, rock, o que vocês quiserem, eu atendo a pedidos. Gente, os melhores covers de piano é o canal dele, tá, gente? Então, por favor, vai lá conferir. E é isso aí, gente. Vamos ouvir música e nos apaixonar nesse fim de mundo, nesse apocalipse. Da minha parte, eu agradeço mais uma vez vocês terem escutado até aqui.
E Bunker 002, câmbio desligo. Gente, muito obrigado por acompanhar até aqui e já vamos aproveitar aí antes que a audição acabe pra todo mundo, vamos dar streaming cromática, tá, gente? Por favor, eu sempre falo isso e vou falar de novo. Então, câmbio... Bunker 03, câmbio desligo.